Pessoal, a paz do Senhor Jesus, uma excelente tarde para vocês. Deixar com vocês uma mensagem nessa tarde de segunda-feira, uma palavra. E o Senhor, Ele quer te levar, te conduzir, nos conduzir, na verdade, a um propósito para que venhamos a conhecê-lo. Todo o intuito do Senhor é que Ele venha se revelar na nossa vida e que Ele venha se revelar para nós como o Deus da nossa vida. O Senhor não quer só nos dar uma bênção, fazer algo algo que nós temos pedido, né? E pronto, essa é a finalidade. Não, a finalidade de Deus é se revelar ao homem para que o homem possa se relacionar com Ele novamente. Essa é a vontade de Deus. E dentro desse plano, né? Dentro desse contexto, às vezes nós não conhecemos o Senhor, né? Nós não sabemos realmente quem é Deus. Nós pensamos que temos uma ideia do Senhor, mas nas provações nós somos levados a um cenário onde nós experimentamos da graça divina e aí sim passamos a conhecer verdadeiramente o Senhor. E mesmo experimentando dos milagres, mesmo experimentando das bênçãos, mesmo experimentando da provisão divina, às vezes isso não quer necessariamente representar o conhecimento de Deus, né? Porque às vezes o Senhor opera na nossa vida, o Senhor nos abençoa, o Senhor já tem operado, já tem mudado os cenários, mas nós ainda não temos aquela experiência, aquela intimidade, aquele conhecimento do Senhor. Tem um personagem bíblico que me chama a atenção, é o paralítico do tanque de Betesda. Ele ficou 38 anos ali. A palavra fala que ele estava ali naquele tanque aguardando, né, o mover das águas, que alguém o carregasse. O primeiro que fosse nas águas, quando ela se agitasse, seria curado. Tinha toda essa questão, essa situação que era mencionada. E a palavra fala que Jesus vai até ele, entra pela porta das ovelhas, né? Jesus vai até ele e era a ocasião de uma grande festa, a festa das cabanas, tabernáculos, e ele chega até aquele homem e fala: olha, queres ficação? Ele conta toda aquela história, ele fala tudo isso que eu falei agora, né? Tô 38 anos aqui, ninguém me ajuda, eu não consigo, tenho que chegar primeiro, aquela coisa toda. E Jesus fala para ele: olha, levanta-te, toma tua maca e anda. Tipo, acabou, você não precisa ficar contando essa história, né? Anda, toma o teu leito e anda. E a palavra fala que aquele homem foi curado, porém aquele homem que fora curado não sabia quem era Jesus. Olha que interessante. Ele não sabia quem era. Ele não conhecia. Ele não conhecia Jesus como homem, como muitos conheciam, né? Talvez ali, principalmente na Galileia, né? Ali onde ele cresceu, onde ele foi criado. Muitos conheciam ele como Jesus, o filho de José, filho do carpinteiro. Ele não conhecia Jesus como homem, ele não conhecia Jesus como descendente de Davi, como Bartimeu virou e gritou, né? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não conhecia. Ele não conhecia Jesus como profeta, como a mulher samaritana na beira do poço de Sicar virou para Jesus e disse: olha, eu vejo que és profeta. E ele não conhecia Jesus como Messias, como Deus, de forma alguma. Não sabia o projeto, não sabia os desígnios do Senhor, não sabia de nada. Ele não conhecia Jesus, muito embora tivesse experimentado do milagre, muito embora tivesse vivido uma experiência com Deus, ele não conhecia Jesus. O Senhor, Ele está operando, o Senhor está transformando, está mudando cenários. Possa ser que o Senhor já tenha realizado até algumas bênçãos e alguns milagres já tenham acontecido na sua vida, mas você ainda não conhece o Senhor, você não sabe quem Jesus é. Lá no versículo 13, né, onde a gente acha esse texto? João 5,13. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 13 diz: e o que fora curado não sabia quem era, não conhecia. O maior motivo pelo qual o Senhor permite com que venhamos a passar pelas provações é para que venhamos a conhecer Ele, não só na nossa vida, mas conhecê-lo como Deus, conhecer os seus propósitos para nós e através de nós. Aquele homem não conhecia, ele não sabia, ele desconhecia. Ele desconhecia, muito embora tivesse experimentado o milagre. Muitos estão experimentando o milagre, muitos já têm visto, né? Já têm observado os sinais, o operar, a presença do Senhor, o cuidado de Deus, né? Na sua vida. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: às vezes a gente nem conhecia nem o Senhor, nem de nome, né? Porque, vamos dizer assim, esse conhecer o Senhor, eu estou falando de intimidade, como Deus, uma experiência de conversão. Mas até quando éramos ímpios e não conhecíamos o Senhor já operava nas nossas vidas. O
O Senhor já cuidava, já guardava os nossos caminhos, já mudava situações e nos livrava de situações de adversidade. Mas nós não conhecíamos. E hoje eu vejo que esse é o grande problema do cristão. Que o cristão, ele desconhece a Cristo. Olha, isso é uma coisa difícil de dizer, mas é uma realidade. Um dos maiores problemas do cristianismo que se tem hoje é que o cristianismo, ele desconhece a Cristo. O cristianismo moderno, o cristão moderno, ele desconhece o seu Senhor. Ele desconhece, ele não sabe realmente quais são os desígnios do Senhor. Quando a gente vê por que Jesus veio ao mundo, qual era o maior projeto do Senhor, qual era a mensagem que os apóstolos levaram, que o Senhor determinou que fosse levada, qual é a mensagem principal nossa hoje, nos dias de hoje. Então as pessoas não conhecem a Cristo, não conhecem, transformaram Jesus em um revolucionário, no mundo. Não, Jesus, ele veio para revolucionar, ele veio para mudar as coisas, foi um homem bom, um homem de boas obras. Já o cristão acha que Jesus é o gênio da lâmpada, que ele é um cumpridor de desejos, Olha, o Senhor, do Senhor, tudo que pedires ao Pai em meu nome, o Pai vos concederá, Olha, tudo é possível que crê. Então é isso. Todo o relacionamento do cristão hoje, no cristianismo moderno, em relação a Jesus, ele é voltado para a condição de pedinte. Eu me relaciono com Deus porque tenho algo a pedir, algo para pedir. E isso é muito ruim, muito ruim. Eu falei isso hoje de manhã, no vídeo da manhã, que quando nós mudamos, tudo muda. Deus, ele quer nos levar a um nível de experiência, de intimidade, de comunhão. Ele quer que venhamos a ser discípulos e não ser só abençoados. Que sejamos discípulos abençoados, porque muitos foram abençoados e não se tornaram discípulos e muito menos apóstolos. Agora, não quiseram, receberam as suas bênçãos e foram embora. Se distanciaram, se afastaram. Poucos foram aqueles que foram abençoados e passaram a seguir Jesus pelo caminho. Então, a situação desse homem, ele não sabia quem era. Ele não sabia. Será que você conhece o Senhor? E aqui, irmãos, eu quero que você faça uma análise, porque eu posso falar com propriedade sobre isso, porque eu cresci na igreja. Então, eu não nasci no Evangelho, mas eu entrei para o Evangelho criança. Então, eu posso falar com toda tranquilidade. Isso não é sinônimo de conhecer a Deus, tá? Não é. O que faz com que uma pessoa se torne um servo de Deus, um homem, uma mulher de Deus, são as experiências. Não é o tempo de igreja, não é quantas vezes que leu a Bíblia, não é se a família é crente ou não é crente, se é ou não filho de pastor, nada disso vai te fazer ser um servo, nada disso vai te fazer conhecer ao Senhor. Eu convivi, como eu falei, fui criança na igreja, aí me tornei adolescente, jovem, e os jovens da minha igreja, a maior parte deles, eles eram de famílias evangélicas, O pai era diácono, presbítero, pastor, e eles não conheciam, eles não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam, eles não conheciam. Muito embora tivessem nascido em berço evangélico, tivessem nascido na presença de Deus, entre aspas, na igreja, podemos dizer assim, aí tranquilamente dá para dizer, mas não conheciam o Senhor. Não conheciam o Senhor. Olha que interessante. Parece os filhos de Eli, Que a palavra fala que eles eram sacerdotes, porém não conheciam o Senhor. Olha que coisa forte. Eram sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Eli, do povo de Israel, mas os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. Não sabia quem era. Então, porque isso não é sinônimo. Rótulo não é sinônimo de ser servo de Deus. Ter nome de crente, de cristão, isso não é sinônimo de conhecer a Deus. Conhecer a Deus, intimidade, é uma experiência individual, é uma busca, é você querer entrar no rio e ir fundo nesse rio. Então é para isso, é por isso que nós vivemos o cristianismo. O cristianismo é uma forma de vida, não é um meio de vida para se ganhar dinheiro, para se ganhar saúde, para se ganhar um relacionamento que acabou, nada disso, não é um meio de vida. O cristianismo é forma de vida. Então, aquele homem não conhecia. Ele foi curado, ele recebeu a bênção,
mas ele não conhecia. Quantos recebem a bênção? E eu falei isso hoje de manhã, né? Quantos de uma pessoa que eu conhecia, que estava ali no meio de pessoas, que eu sei que quando ela receber a bênção, ela vai embora, porque ela já fez isso outras vezes. Tomara que não, mas já tinha feito isso outras vezes. Quantos recebem a bênção e não conhecem ao Senhor? Não sabem quem o curou, não sabem quem o operou, quem libertou, quem transformou, quem salvou, quem restaurou. Não sabem, não conhecem. Não conhecem. O Senhor é abençoador. Deus é abençoador. Deus abençoa quem Ele quiser. Quem Ele quiser. Ele pode abençoar até um ateu. Não tem nada demais. E aí? Ele pode abençoar, né? Deus abençoa quem Ele quiser. É a parábola dos trabalhadores da última hora, que receberam o mesmo do que aqueles que chegaram cedo. Deus abençoa. Se Ele quiser abençoar tanto ou mais, um ou outro, a gente não é juiz, nós não somos fiscais da graça divina, né? Então, só que o intuito do Senhor, essa aprovação que você está passando, aquele homem estava 38 anos vivendo aquela situação, no tanque de Betesda. 38 anos. Ele não conhecia Jesus, ele foi curado e continuou não conhecendo o Senhor. Tudo isso que você passou, esse tempo todo, é para poder conhecer o Senhor. Saber realmente quem Ele é. Saber realmente o que Ele quer fazer na sua vida. Quais são os desígnios, os planos dele para você, na sua vida. Não se contente apenas com a bênção. Deseje, almeje, ambicione o abençoador. Não queira só a bênção. Queira o abençoador. Tá bom? Fica com essa palavra. Nessa tarde de segunda-feira, quero deixar para os irmãos que o Senhor abençoe vocês. A paz, Senhor Jesus.